Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais uma validação. Chegando aí final do ano, né? Bundesliga. Vamos para a penúltima, né? Validação do ano, só tem mais essa rodada, se não me engano. Aí o campeonato alemão para e só volta em janeiro. A gente vai fazer a 14ª rodada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no primeiro jogo. E a 13ª nós não fizemos, né? É isso mesmo. Então eu vou passar mais um. Não fiz em vídeo, né? Eu fiz a validação, mas não fiz em vídeo. Então eu vou dar uma passadinha aqui no nosso uma validação pra gente dar uma olhadinha e ver como fomos, beleza? Acho que é isso. Então antes disso, né? Na verdade, faz tempo que eu não faço vídeo, então já tô desaprendendo. Pra quem não sabe, isso aqui é um projetinho na Footstats que a gente faz análise pré-jogo com inteligência artificial e cálculos estatísticos, puramente estatístico, tá? Eu não me envolvo, não tem nada de subjetivo, não tem nenhuma influência minha, eu simplesmente pego os dados, baseado nos cálculos, nos prompts, né, que nós desenhamos, e aí ele faz os cálculos, dá o nosso guia completão lá. Para ter acesso ao guia, é só entrar no nosso grupo do Telegram, link na bio, beleza? Então vamos lá ver como é que foi a 13ª rodada. A gente teve Augsburg 2, Bayer Leverkusen 0. Confirmado apenas 1 de 5 na síntese, né? 20% de acerto, e na lista completa 12 de 24, 50%. Então a gente teve aqui um volume ilusório, o guia acertou o cenário, Leverkusen dominante, 20 finalizações, mas ineficiência técnica, apenas 2 no alvo. Destruiu as previsões de gols e resultado. Zebra tática, o Augsburg foi cirúrgico, 1,28 de XG, igual a 2 gols. O modelo aprendeu que volume sem pontaria não vence o jogo. Então é uma síntese bem ruim, né? 20% apenas, lista completa 50%. Faltou um filtrinho melhor aí na lista completa, né? Para a gente ter um desempenho consideravelmente melhor, né? Depois a gente teve Stuttgart 0, Bayern de Munique 5. Síntese de indicadores confiáveis 3 de 6, 50% de acerto, lista completa 15 de 24, 62,5%, mais um que faltou ali um filtrinho, né? Maldição da eficiência, o Bayern foi letal demais, a bola entrava antes de gerar escanteios. O volume de finalizações 32 foi convertido em gols, matando a projeção de cantos. Colapso do outlier, a leitura de que a defesa do Stuttgart em casa ruiria foi perfeita. E depois a gente teve Borussia Dortmund 2, Hoffenheim 0. 2 de 3 nos confiáveis, 66,6 na síntese, 15 de 24 na lista completa, 62,5. Inversão de posse, Dortmund venceu cedendo a bola, 43% de posse, isso derrubou a projeção de finalizações do mandante, mas validou a eficiência. XG não é gol, o Hoffenheim teve um XG suficiente para marcar 1,15, mas falhou, quebrando ambos sim e over 2,5. Conclusão geral e médias. Essa rodada foi de crise de eficiência. O modelo leu corretamente quem criaria chances, volume, mas os jogadores falharam na execução, Leverkusen e Hoffenheim. Ou foram excessivamente letais, caso do Bayern de Munique, distorcendo os mercados secundários. Média geral na síntese, 45,5, queda drástica causada pela zebra do Leverkusen e anomalia de cantos do Bayern. Vamos colocar aqui já, né? Então a gente teve uma rodada bem ruim. Nossa pior rodada até o momento. E média geral 58,3, abaixo da média também de... Bom, vamos lá. O que a gente aprendeu, né? Volume versus pontaria, Leverkusen e Hoffenheim. Não podemos confiar cegamente em vitória ou over goals, apenas porque um time gera muito XG. Se o time tem histórico de desperdício, XG alto, gols baixos, o mercado de gols é perigoso. O mercado de cantos é o refúgio seguro, quem chuta muito para fora gera tiro de meta ou escanteio desviado. A regra de mandante em vantagem, Dortmund, times pragmáticos como o Borussia atual, cedem a posse quando abre o placar. Devemos reduzir a linha de finalizações do mandante se a projeção é de vitória controlada. Reforço de anticanto, se a projeção é massacre, mais de 3 gols, a aposta em overcantos do favorito deve ser banida dos top picks. Então a gente viu aqui que ele já teve alguns filtros, né, que a gente vamos verificar agora como é que foi nessa 14ª rodada. Mas as nossas porcentagens foram bem ruins, né? 45,5% e 58,3% na lista completa, até ali próximo do que a gente busca, na síntese muito ruim, né? Principalmente puxado para baixo pelo jogo do Leverkusen. Bom, agora vamos ver como é que ele foi nessa rodada.
se ele aprendeu, se o filtro funcionou. Lembrando, né, que nessa rodada nós tivemos uma mudança na análise, uma mudança no prompt. Não é uma mudança drástica, mas é uma atualização bem, eu acho assim, bem importante, bem mesmo. Tô bem confiante nesse nosso novo prompt, nessa atualização. Acho que vai ser uma mudança para melhor, com certeza, uma evolução. De novo, né, a gente sempre busca evolução aí. Tivemos uma evolução nos números nessa 13ª rodada e espero uma evolução nessa 14ª. Mas além de tudo isso, espero eu posso dizer, um equilíbrio agora, né? Aquela oscilação menor agora. Óbvio que subir bastante os dados, né? Subir bastante nossos números, mas principalmente que a gente não caia muito, né? A gente fique sempre ali nas nossas margens requeridas, né? Que é o 70% na síntese e o 60% na lista completa. Vamos ver como é que a gente foi nessa partida aqui, né? Não sei, então vou ver com vocês, não tenho a menor ideia de como a gente foi. Nem esse final de semana foi bem complicado para mim, eu tive um casamento no final de semana, então sim, foi bem corrido e nem as entradas eu consegui fazer. Então, nosso foco aqui é justamente a análise, né? Então, o mais importante é a análise. Eu consegui fazer análise de todos os jogos do nosso projeto, então tô feliz por ter conseguido isso, mas as entradas mesmo eu não consegui fazer, mas não importa pra gente agora, né? Bom, vamos lá então. Síntese dos indicadores mais confiáveis. Escanteios 9,5. Eu vou ler isso aqui porque é importante, tá? Realidade 11 escanteios, 8 Leverkusen, 3 Colônia. A leitura de volume do jogo foi perfeita. O Leverkusen pressionou o tempo todo, 8 cantos e o total superou a linha com folga. Finalizações over 24,5, Red 23, ficamos por 2 chutes. O Leverkusen cumpriu sua parte, mas o Colônia foi completamente anulado ofensivamente, apenas 6 chutes, abaixo da média projetada de 11. O tiroteio foi de um lado só. Escanteio dos primeiros 10 minutos, confirmado. Green, primeiro escanteio aos 10 minutos, validado no limite, 10 minutos exato, mantendo a estatística de 100% de acerto para esse indicador. Aqui é um caso importante porque ele colocou 10 minutos, a gente coloca 9,79. Mas quando ele coloca 10 minutos no radar é porque já é um 9 e pouquinho, né? O radar sempre puxa para cima um número, né? Eu sempre fico em dúvida disso, mas para ter certeza exata, eu teria que ter a entrada, né? Teria que ter isso entrada. Como eu não fiz, então não faço ideia. Eu acredito que quando ele coloca os 10 minutos, já entra já. Porque eu lembro quando a bola sai pro escanteio, já entra pra gente. Então não é nem quando o cara bate, quando a bola já sai pro escanteio. Então eu tenho quase certeza que isso aqui realmente foi um green. Dupla chance Bayer Leverkusen empate, confirmado o green, né? Proteção sólida, Leverkusen nunca esteve em perigo de perder, XG concedido de apenas 0,19. E gols over 0,5 no gols do segundo tempo. Bateu também, leitura do jogo perfeito, o jogo abre no segundo tempo. 0-0 foi quebrado com 2 gols na etapa final, validando a tendência de cansaço / espaço do visitante. Então, top picks nessa partida, 80%, 4 de 5. Vamos só dar um panorama geral aqui na lista completa, né? A gente acertou um placar exato, uma odd que devia estar bem convidativa. Não fomos muito menos no intervalo. Segundo tempo, acertamos todos. Cartões e finalizações mais ou menos ali, tendo 62,5% na lista completa. A conclusão da análise, a performance do guia foi sólida, nota B+, com destaque absoluto para a leitura de resultado e dinâmica do jogo no segundo tempo. O grande acerto é a previsão do placar exato, 2-0, e a leitura de que o jogo se resolveria no segundo tempo. Gols e escanteios explodindo na etapa final, a leitura do domínio do Leverkusen foi perfeita. O ponto fraco, a superestimação da capacidade de ofensiva do Colônia. Projetamos que o Colônia ajudaria no ambos marcam e no volume de finalizações, mas eles foram nulos, XG de 0,19, isso derrubou as linhas de ambos e over 2,5. A inconsistência no primeiro tempo foi muito mais morno em escanteios e gols do que a estatística previa, concentrando toda a ação nos 45 minutos finais. Então a gente teve aqui bons números, né? 80 e 62,5. Já começamos com uma evolução aqui no jogo do Leverkusen, né? Que foi o nosso grande vilão da última rodada. Mas acertamos aqui, primeiro ponto positivo aí para o nosso novo prompt. Deixa eu salvar aqui, né, para a gente fazer a validação lá no final. Fazer a nossa conclusão no final, né? Bom, bora para a próxima partida. Deixa eu pegar aqui, que é Freiburg e Borussia Dortmund.
Estou bem curioso para fazer, porque como eu não fiz entrada, eu não faço a menor ideia de como foram essas partidas aqui, velho. Não tenho a menor ideia de como foram. Eu acho que pelo resultado aqui nossa última partida aqui, né, Bayern e mais, não deve ter sido muito boa, né? Porque sempre que tem uma zebrinha ali, eles dão uma... É um problema pra gente, né? Vamos ver se a gente acertou alguma coisa nessa partida aí. O Bayern empatou, né? Com mais 2-2. Mas a gente tá aqui no Freiburg e Borussia Dortmund. Eu fiz uma mudança também na validação, que é ele puxar, né, as estatísticas, porque agora a gente tem um cálculo mais direcionado, né, que eu sempre quis fazer. Ainda acho que dá para melhorar um pouco ainda, não cheguei nesse nível, acho que não precisa para agora também. Mas como os cálculos estão direcionados para achar as tendências, eu busquei, baseado nos dados estatísticos, eu pedi para ele fazer isso também, para a gente ter um filtro mais assertivo também. Então acho que, além disso, a gente pode ter um filtro mais assertivo na próxima rodada. Bom, apresentação então, resultado geral da análise, ele já colocou aqui antes aqui, ó. O GameFoot Stats demonstrou uma alta precisão na leitura do Game Script, que é o roteiro do jogo. Prever corretamente a dinâmica de tempos. Dortmund vence o primeiro, Freiburg vence o segundo em volume. E os principais mercados de estatísticas, cantos e chutes. E os principais mercados estatísticos. A maior surpresa foi a incapacidade do Freiburg de converter seu volume massivo em vitória de cantos, devido ao evento raro, Dortmund 0 cantos no jogo todo. Tendência confirmada, 75% na Top Picks e 79% nas leituras da lista completa. Então, na síntese, a gente acertou o Freiburg mais escanteio. Isso aqui realmente foi um grande acerto. Escanteio, os primeiros 10 minutos não aconteceu. Primeiro só os 25. Ambos marcam, bateu. Dortmund fez o primeiro tempo, bateu. Leitura cirúrgica, Dortmund, beleza. Na resultado do placar, lista completa. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão a gente tá ferrado, né? Bom, vamos lá para a gente vê o que funcionou. Na leitura do Game State, inversão de volume foi perfeito. O guia previu que se o Dortmund fizesse gol cedo, pararia de jogar. Foi exatamente o que houve. Olha aí já. Aquilo que ele trouxe do outro filtro, né? O Dortmund teve 72% de posse no segundo tempo, mas chutou uma vez e teve 0 escanteios. O Freiburg amassou com 14 chutes no segundo tempo. Apostar em volume do time perdendo foi mina de ouro. Foi a mina de ouro. Mercado de resultado HTFT, a dinâmica do Dortmund vez no primeiro tempo e o Freiburg reage no segundo foi desenhada com perfeição. O que falhou, o overcantos em geral, a aposta falhou porque o Dortmund foi nulo ofensivamente no segundo tempo. Contar com a colaboração do time que está ganhando para bater overcantos e gols é perigoso quando a postura de controle de posse estéreo. O Dortmund teve 72% de posse para nada. Primeiros 10 minutos de escanteio, a estatística de 100% quebrou, isso nos lembra que 100% do futebol é apenas uma amostra que ainda não falhou. De vez em quando isso aqui entra, né, aí cai, volta, é complicado. Volta e meia isso, a gente tira isso dos guias, né, aí depois volta. Realmente é algo que oscila bastante. Bom, e a última partida aqui, a nossa zebra da rodada, né, Bayer Leverkusen e mais. Vamos olhar aqui, se estão vendo o nosso guia bonitão ainda, como ele tá. Ele tá até mais encorpado, o nosso guia, né? A gente mudou um pouquinho também, né? Deu meio que um padrãozinho para ele também. Não muita coisa também, mas um mini padrão para ele se manter num nível de informações, né? De informações que é importante, obviamente. E também uma estrutura, né? Que não fugisse muito de uma partida entre uma partida e outra, né? Deixa eu só pegar aqui já nosso outro prompt de validação completa, que eu não abri ainda. Enquanto ele faz o cálculo aí. Mas vocês estão vendo em números bons, né? São números bem bons. Acho que nós teremos uma evolução mesmo que essa partida tem uma quebra. Eu acho que vai ter uma quebra, né? Ninguém esperava que o Bayern não vencesse o mais em casa. Então é esperado, assim, que a gente tenha uma quebra. Deixa eu só tirar aqui que o bloco de notas entrou bem na minha tela aqui. Então vai ser interessante a gente ver evolução, né? Ponto positivo aí
do nosso novo prompt. Bom, vamos lá então, esperado, né? Sem desconfiança, vitória do Bar e over 2,5 Red, né? Over 2,5 bateu com sobra, mas a vitória do Bar falhou. O Bar produziu XG de 4,50, suficiente para golear, mas falhou na conversão. E quanto mais, marcou 2 gols com apenas 0,60 XG. Interessante, né? Over 1,5 gols no primeiro tempo, Green. Tendência confirmada, o HT terminou 1-1, 2 gols, validando a leitura de jogo aberto cedo. Com mais cartões, Red, o jogo terminou com 2 cartões para cada lado, a projeção de disciplina do mais não superou a do Bar nesse jogo específico. Bar handicap de escanteio, né? Menos 3,5, race to 7. Green, leitura perfeita do ataque contra a defesa, placar de escanteios, Bar 7 mais 0. O Bar cobriu qualquer linha de handicap, qualquer linha mesmo. Aí na lista completa aqui, né? A gente tá vendo essa projeçãozinha, não vou passar. Hoje teve 50% na síntese e 41,6% na lista completa, né? Na lista completa é um caos completo que deixa claro que a partida foi um caos completo, né? Fugiu totalmente dos padrões e das estatísticas. Diagnóstico, né? XG gols esperados. Bayern gerou 4,5 XG. Estatisticamente isso deveria resultar em 4 ou 5 gols, mas marcar apenas 2 é uma ineficiência grotesca. Eficiência do visitante. O Bayern gerou 0,60 de XG, menos de um gol esperado e marcou 2 vezes, uma conversão muito acima da média. Escanteios do mais teve 0 escanteios, isso prejudicou todas as linhas de over total, validando apenas o handicap do Bayern. Conclusão e fruto de aprendizado, que aprendemos com o Bayern 2 mais 2, o volume estava lá, o resultado não. Nossa análise de volume, chutes a gol, gols totais foi cirúrgica. Previmos o massacre ofensivo do Bar e ele aconteceu. 24 chutes, 11 no gols, 4,50 de XG. O Red, o resultado final no Money Line foi puramente acidental ou variância. Não há erro de processo quando o time cria 4,50 de XG. Realmente, o Bar criou para vencer, não venceu por eficiência. Agora, o perigo do zero do visitante. Após envolver escanteios totais, falhou porque dependíamos de uma contribuição mínima do mais, que teve média de 9,50 antes do jogo. O mais abdicou de atacar tendo 0 escanteios. Isso aqui é uma questão difícil, mas que eu tenho certeza que ele vai corrigir, que é o número do mais não contava com que ele fosse tão azarão nessa partida, né? Como era no caso de você enfrentar o Bayern de Munique em Munique. Então, agora, é difícil prever isso também. Você pode, assim, tomar... Como posso falar? Você pode tomar alguns cuidados com relação a isso. Falar, esse partido aqui o Bayern controla muito o jogo, então não deve ter tanto certeza assim. Pode ser. Mas é bem complicado fazer essas análises, porque talvez a gente não usa só o número do mais, né? Usa também o número do Bayern e inclusive os números de escanteios que o Bayern sofre, né? Então é interessante isso. Até por conta disso, porque eu falei lá de dar para ele uma orientação melhor de como fazer o cálculo, eu prefiro que essa orientação esteja no filtro do que direto no cálculo. Até um ponto importante para a gente discutir futuramente, mas é o que eu acredito, por exemplo. É melhor isso estar no filtro, por isso que esse filtro vai ser muito importante, porque ele muda um pouquinho daquilo que a gente tinha, né? E para isso ele atualizar o nosso cálculo a partir disso, né? É que assim, atualizar o cálculo, talvez não, porque o cálculo é só um filtro mesmo, né? Isso aqui ele já tá aqui no filtro já. Eu não sei se seria realmente tão importante isso. Até o que a gente pensar, né? Pra gente fazer um filtro de cálculo, né? Vou até pensar em fazer isso provavelmente depois. Deixa eu só atualizar aqui que ele colocou 12ª rodada, né? Eu tenho que falar a rodada, senão ele não entende, velho. 14ª rodada. Deixa eu atualizar aqui. Então a gente poderia até, na verdade, nesse caso, fazer um filtro questionador e um filtro orientador para o cálculo. Ó, acabei de ter essa ideia. Vamos pensar nisso. Vou pensar nisso. Não sei se para agora. É que eu fico criando muita coisa também, é complicado. Não sei, vamos pensar como é que a gente faz isso. Os números foram bons, né? Eu não sei se a gente precisa exatamente dessa atualização aí desse filtro orientador.
Bom, aqui ele está fazendo aquele resuminho das partidas que nós já sabemos, né? Não vou precisar ler isso aqui. O que nos interessa é a conclusão geral. A rodada foi definida pela falta de bilateralidade. Os jogos foram monólogos, Bayer Leverkusen ou desistência tática Dortmund. O modelo sofreu dos mercados de soma total, overcuts chutes totais, porque um dos lados da equação, o visitante vencedor, entregou 0. Média geral da síntese, 68,3, quase lá, mas tivemos uma evolução aí. Recuperação sólida, boa seleção de top picks. Lista geral 61% prejudicada pela anomalia do jogo do Bayern, mas tivemos um bom número aí, chegando no número que nós buscamos. O que aprendemos? A regra do zero visitante, Bayern mais, quando a disparidade técnica é absurda, posse maior que 75%, o visitante não consegue cruzar o meio campo, ele terá 0 ou 1 escanteio. Ação: nunca apostar em overcuts totais se o visitante não for contribuir com pelo menos 3. Apostar apenas em handicap de canto expandante ou overcuts time A. Posse defensiva do Dortmund. Times técnicos que abrem vantagem fora de casa usam a posse para se defender, não para atacar. Eles matam o volume do jogo. Ação: se o visitante técnico fizer o gol cedo, apostar em under geral ou over volume do time perdendo. Variância do XG. Do caso do Bar, XG de 4,50 resulta em empate, resultado em empate raríssimo. Devemos confiar no processo volume, mas proteger a posse em resultado em jogos onde o visitante kamikaze mais tem alta eficiência. Entendemos aí. Bom, então a gente teve bons números, uma evolução considerável. Lista completa se mantendo ali naquela oscilação que a gente busca, né? A gente tá vendo aí, ó. Desde a 10ª rodada, a gente teve 65, aí foi para 62, 58 e voltou a subir agora a 61%. As nossas médias, deixa eu ver se ele está considerando isso aqui. Tá. As nossas médias, então, na lista completa está bem próximo daquilo que a gente busca, na 59,40, a gente busca os 60%. E no geral, na síntese, né, 61,68, um pouquinho longe ainda daquilo que a gente busca, muito por conta de que a gente teve 2 vezes aí os 70% atingido, quase tivemos agora nessa rodada, mas tivemos um primeiro teste bom desse prompt aí, né, que é mais específico, mais orientativo, acho que ele é menos suscetível a falhas, isso é importante para a gente, e acredito que vai ser uma evolução do nosso processo aí. E provavelmente no futuro a gente vai evoluir ainda. Isso que eu falei agora, da gente criar um filtro orientador, acho que pode ser importante sim, com relação a esses dados. Vou até pensar em como a gente vai fazer isso. Não sei se eu vou conseguir pensar para essa rodada, acho que mais para outra rodada. Acho que eu vou até deixar anotado aqui no nosso caderninho para a gente fazer isso no futuro, mas por enquanto não. Acho que a gente vai deixar desse jeito até pra gente ver como é que esse prompt funciona. Beleza, pessoal? Então é isso. Tivemos uma evolução na Bundesliga. Voltando a fazer vídeo aqui, um pouquinho travado ainda, até porque é 6 horas da manhã. Mas tivemos evolução, fico feliz, prompt novo. Acho que a gente vai para um caminho bacana aí de quase atingir nossas médias aí. É isso. Peço por gentileza que você está vendo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se no canal, acompanhe com a gente esse processinho. Todas essas análises, todos esses guias estão no nosso grupo do Telegram, só entrar lá, é de graça, gratuito, não custa nada. Vamos para o próximo vídeo que eu vou fazer aqui, provavelmente vai ser Premier League ou La Liga. E valeu, até a próxima.